Bom dia, amados irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Oséias, hoje nos capítulos 9, 10, 11 e finalizando no capítulo 12. Veremos então Oséias capítulo 9. Ele aqui continua aquela mensagem profética enfocando, amados irmãos, as consequências da infidelidade e idolatria de Israel. O capítulo descreve o julgamento e a punição de forma iminente que cairão sobre Israel devido à sua desobediência, que ao longo, da narrativa, de Oséias continua sendo persistente. O povo insiste em cometer os mesmos erros, vivendo uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Veremos então nos versículos de 1 a 5, aqui vemos o cálculo da culpa de Israel. Oséias abre o capítulo declarando que a alegria e a alegria de Israel serão cortadas devido à sua idolatria. Eles não terão acesso à abundância da colheita e dos lagares que normalmente trazem alegria. Os frutos de seu trabalho não serão suficientes para sustentá-los, porque eles se voltaram para a adoração de ídolos, e Deus então os punirá por seus pecados. Nos versículos 6 e 9, veremos aqui a respeito do exílio e também de uma perda. Oséias descreve o exílio eminente de Israel como punição por sua idolatria. Eles serão levados para a Síria, e até mesmo a terra que eles chamam de sua será tomada deles. O capítulo retrata um sentimento de desolação e perda, enfatizando as consequências de sua infidelidade. Oséias continua então, versos 10 a 17, falando a respeito da rejeição de Israel. Ele continua a enfatizar aqui a infidelidade de Israel e as consequências que isso trará. Ele compara Israel a uvas no deserto, comparando seu comportamento rebelde aos dias de Baal Peor, uma referência a um incidente histórico quando Israel adorava um falso Deus. A rejeição de Deus a Israel é retratada, amados irmãos, com Oséias afirmando que eles se tornarão errantes entre as nações, enfrentando assim a punição por sua idolatria. Versos 17 ainda, ele chama o povo ao arrependimento. O capítulo termina, amados irmãos, com uma nota de esperança, pois Oséias chama Israel para retornar ao seu Deus. Apesar do julgamento iminente, ainda há uma oportunidade de arrependimento e reconciliação. A mensagem de Oséias, amados irmãos, destaca o desejo de Deus de que seu povo se afaste de seus caminhos pecaminosos e que busque o seu perdão, que busque o perdão de Deus. Em resumo, amados irmãos, Oséias capítulo 9 retrata as consequências da idolatria e infidelidade de Israel. O capítulo continua enfatizando o julgamento que seria iminente e também o exílio que resultarão de suas ações, ilustrando a gravidade do afastamento de Deus. Apesar, irmãos, da perspectiva sombria, ainda há um chamado ao arrependimento e um lembrete do desejo de Deus de que seu povo volte para Ele. O capítulo serve como um alerta sobre as consequências da desobediência e a importância de buscar o perdão e a restauração de Deus. Iniciamos agora o capítulo 10, onde veremos que Oséias continua, mais uma vez, a denunciar a idolatria e a rebelião de Israel contra Deus.
Ele usa imagens vívidas para retratar as consequências de seus pecados e pede arrependimento. Aqui está, amados irmãos, um resumo do capítulo 10. Veremos então o capítulo 10 entre os versos de 1 a 4, sobre idolatria e o julgamento de Israel. Oséias, no capítulo 10, ele começa descrevendo Israel como uma videira luxuriante que produz frutos abundantes. No entanto, à medida que o povo se tornou próspero, eles multiplicaram seus altares e colunas para a adoração de ídolos. E isso, amados irmãos, foi um grande erro, não é verdade? Seus corações eram enganosos e eles ofereciam falsos sacrifícios a seus ídolos. Deus, amados irmãos, declara que esses altares serão derrubados e seus pilares sagrados serão quebrados. Israel sofrerá as consequências de sua idolatria, e o bezerro que eles adoravam em Samaria será levado para a Síria como um símbolo de sua derrota e cativeiro. Versos 5 a 8, aqui vimos o chamado ao arrependimento. O profeta, amados irmãos, exorta o povo de Israel a se arrepender e voltar para o Senhor. Ele adverte que os lugares altos de adoração de ídolos, nos quais eles confiam para proteção, serão destruídos. Betel, que era o centro da adoração de ídolos, também enfrentará julgamento. O povo, amados irmãos, lamentará e lamentará reconhecendo a futilidade de seus ídolos e falsos deuses. Versículos 9 a 15, o pecado de Israel, irmãos, e também veremos aqui o julgamento de Deus. O autor, Oséias, expõe a profundidade do pecado e da rebelião de Israel. Eles se tornaram, amados irmãos, tão corruptos quanto nos dias de Gibeá, uma cidade conhecida por sua maldade. Deus, então, se lembrará de sua iniquidade e os punirá por suas más ações. O capítulo, amados irmãos, ilustra as consequências de seu povo pecando, cometendo pecados, por meio de metáforas de semear e colher. Sua idolatria e infidelidade levarão à destruição e desolação. Versos 15 em diante, veremos aqui, amados irmãos, que o cativeiro é inevitável, infelizmente. Oséias, amados irmãos, enfatiza que Israel enfrentará o cativeiro e o exílio como resultado de sua desobediência, porque confiaram em sua própria força e rejeitaram o Senhor. Serão levados como cativos por nações estrangeiras. Em resumo, amados irmãos, o capítulo 10 continua a mensagem do profeta de advertência e repreensão ao povo de Israel. O capítulo denuncia sua idolatria, rebelião contra Deus, descrevendo as consequências de seus pecados. Oséias, amados irmãos, pede arrependimento e adverte sobre o inevitável julgamento e cativeiro que cairá sobre toda a nação. O capítulo 10, amados irmãos, serve como um lembrete da importância da obediência a Deus e das consequências da gente se afastar dele. Enfatiza a necessidade de arrependimento, mas de uma forma genuína, e que a nossa fidelidade seja ao único Deus verdadeiro. Amém? Vamos prosseguindo, amados irmãos, Oséias capítulo 11, onde o capítulo retrata uma poderosa mensagem do amor e compaixão de Deus para o seu povo. Mesmo, amados irmãos, diante de sua repetida rebelião e infidelidade, o capítulo usa a metáfora de um pai amoroso para ilustrar, as emoções e ações de Deus para com Israel. Então, continuamos aqui, versos 1 a 4, a respeito do amor de Deus por Israel. Olha que bênção. O capítulo, amados irmãos, começa com Deus
expressando seu amor por Israel, comparando seu amor a de um pai compassivo. Deus relembra os primeiros dias quando chamou Israel para o Egito, para fora do Egito, usando a imagem, irmãos, de um pai amoroso, ensinando o seu filho a andar. Deus pegou Israel pelos braços e os curou. Apesar de seu amor e cuidado, o povo de Israel se afastou dele. Versos 5 e 7, amados irmãos, veremos aqui a rejeição de Deus por Israel. Apesar do constante amor e cuidado de Deus, o povo de Israel escolheu ir atrás de falsos deuses e ídolos. Eles não responderam ao amor e à graça de Deus. Pelo contrário, irmãos, infelizmente, eles se rebelaram contra ele, mais uma vez. Em sua infidelidade, eles se recusaram a voltar para ele, como um bezerro teimoso que se recusa a ser conduzido por seu dono. Versículos de 8 a 11, amados irmãos, veremos a respeito do amor de Deus, que ele é imutável, e glórias a Deus por isso. Mesmo diante da rebelião de Israel, o coração de Deus, amados irmãos, está dilacerado pela compaixão. Ele não pode levar a si mesmo para executar sua ira, que é feroz, ou destruir Israel completamente. Em vez disso, amados irmãos, o seu amor e a sua misericórdia prevalecem. Deus declara que não executará a plenitude de sua ira, porque ele é um Deus e não um homem. Ele conclui prometendo reunir o seu povo do exílio e restaurá-lo. Embora eles passarão, amados irmãos, por um tempo de disciplina e julgamento por seus pecados. Versículo 12. Aqui veremos um chamado ao arrependimento e restauração. O capítulo termina, amados irmãos, com um chamado ao arrependimento e à restauração. Deus promete estar com seu povo e trazê-los de volta para suas casas em segurança. Eles retornarão do exílio no Egito e na Síria, e o povo de Israel, mais uma vez, adorará e reverenciará a Deus. Em resumo, amados irmãos, Oséias capítulo 11 transmite uma mensagem do amor infalível e da compaixão de Deus para com seu povo. Israel, apesar de sua repetida infidelidade e rebelião, o capítulo então usa a metáfora de um pai amoroso que cuida do seu filho e nutre o seu filho. O amor de Deus, amados irmãos, é demonstrado por meio de seu chamado a Israel, sua orientação e o seu desejo de protegê-los e restaurá-los. Mesmo em tempos de disciplina e julgamento, o amor de Deus, amados irmãos, prevalece. E ele prometeu reunir seu povo de volta a ele, chamando-os ao arrependimento e à restauração. O capítulo, então, serve como um lembrete do amor imutável de Deus e da natureza duradoura de sua aliança com seu povo. Oséias capítulo 12, dando continuidade no último capítulo do dia, Oséias aqui, ele relata que neste capítulo continua a mensagem de advertência e repreensão ao povo de Israel. Ele aborda novamente seu comportamento enganoso e idólatra, chamando-os ao arrependimento e à genuína devoção a Deus. Versículos de 1 a 6 do capítulo 12. Aqui veremos o que o engano passado e o presente de Israel. Oséias, amados irmãos, começa recontando a história de Israel, mencionando especificamente a jornada de Jacó, antepassado de Israel, para Padã Arã, e o seu encontro com um anjo, onde ele implorou por bênçãos e chorou.
Apesar, irmãos, da infidelidade de seus ancestrais e da orientação passada de Deus, o povo de Israel se tornou enganoso e infiel. Eles fizeram alianças com outras nações e confiaram sua própria força. Confiaram também em sua própria força, ao invés de confiar em Deus. E aqui, infelizmente, houve um grande engano com isso. O capítulo, amados irmãos, aponta sua hipocrisia e falta de integridade em seus negócios. Dando seguimento, versos 7 a 9, vemos aqui a fidelidade de Deus e as advertências do passado. Oséias, irmãos, lembra ao povo que Deus ainda é o mesmo Deus que guiou os seus ancestrais e falou com eles por meio dos profetas. Ele tem sido fiel ao longo de sua história. No entanto, irmãos, eles ignoram as advertências de Deus e tornaram-se como um mercador que usa balanças desonestas, enganando os outros para ganho pessoal. Versos 10 a 14. O capítulo aqui aborda os profetas que serviram a Israel. Deus, irmãos, enviou profetas com visões e parábolas para revelar sua vontade e chamar ao povo ao arrependimento. Apesar da graciosidade de Deus em se comunicar com eles por meio dos profetas, o povo de Israel rejeitou e maltratou os profetas, especialmente o próprio Oséias. Eles desprezaram a correção e as mensagens de julgamento trazidos pelos profetas. Versos 15 a 16. Oséias aqui, amados irmãos, adverte sobre as consequências da infidelidade de Israel. Eles experimentarão desolação e destruição por causa de sua idolatria e recusa em se arrepender. O capítulo, amados irmãos, termina proclamando que o povo de Israel será responsabilizado por suas ações e enfrentará o julgamento de Deus. Finalizando o capítulo 12 de Oséias, ele continua a mensagem advertindo e falando sobre a repreensão do povo de Israel. O capítulo 12 destaca o comportamento enganoso e idólatra da nação, fazendo aqui um contraste com a fidelidade de seus ancestrais e a orientação passada de Deus. Oséias, irmãos, chama o povo ao arrependimento e à genuína devoção a Deus, mas também adverte sobre as consequências de seus atos. O capítulo enfatiza, então, a importância, irmãos, a necessidade da integridade, humildade e arrependimento diante de Deus, ressaltando, amados irmãos, a necessidade de um relacionamento sincero com Ele. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Oséias, nos capítulos 9, 10, 11 e finalizando no capítulo 12. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação nas Sagradas Escrituras, por intermédio deste livro maravilhoso e que fala muito aos nossos corações, que é o livro de Oséias. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade. Amém?